pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. Hoje eu queria falar de um assunto que eu andei pensando nos últimos dias por conta de algumas conversas que eu tive, né? Com alguns conhecidos meus. E também algumas dicas, algumas orientações que eu acabei recebendo de pessoas que estão já bem mais avançadas que eu, e me deram algumas sugestões e eu acabei pensando muito acerca disso, então resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal, que era um foco mais, né, na formação intelectual, na jornada da vida de estudos, enfim. Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal que era 16 conselhos para a vida intelectual. Só que eu nunca falei realmente como começar, como iniciar. E eu já há acho que foi no ano retrasado, eu li o livro clássico, né, que toda pessoa que quer começar a vida intelectual geralmente começa com esse livro, que é A Vida Intelectual do Padre Serçolans. E eu li esse livro no ano retrasado, mas eu estou querendo reler o livro, porque eu quero fazer lá algumas anotações, enfim, quero tirar novos proveitos dele. Mas eu acabei então pensando um pouco mais sobre qual que é o jeito certo realmente de você iniciar a vida de estudos. É só com esse livro? Como é que funciona? E foi isso que eu acabei tendo algumas reflexões, mas acima de tudo eu tive boas dicas que eu acabei recebendo. E aí eu já garanto aqui uma coisa. Antes de tudo, peço para que agora você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito, e também compartilhe esse vídeo. Mas bem, voltando. Uma coisa que eu já deixo clara aqui de início, e que essas pessoas que eu acabei pedindo dicas, né, e orientações me falaram, e eu já tinha um pouco de noção disso, é de que eu comecei do jeito errado. O que eu quero dizer com isso? Bem, eu já expliquei aqui no canal que eu comecei a me interessar por filosofia pelo meu interesse que eu tinha em política. Que esse meu interesse começou especialmente com a onda, né, das eleições de 2018. Eu acabei vendo muitos vídeos e também pesquisando muito sobre política, e isso acabou me levando inevitavelmente à filosofia. E aí eu comecei a estudar a história da filosofia, né, e tal, só que de uma maneira meio superficial, sabe? Por exemplo, eu li o famoso livro O Mundo de Sofia, que, olha, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu gostei muito dele, e realmente, algumas coisas dele são boas. É uma boa história. Também, evidentemente, é um livro muito mais nobre do que a maioria que tem aí, né? Porque, afinal, é um livro de instrução. Então, eu acho que é um livro bom para você, sei lá, dar para uma criança ler ou para um pré-adolescente. Mas tem gente que indica esse livro para você começar na vida de estudos, que indicam esse livro para sua formação intelectual. E aí eu começo a ter certas discordâncias, porque na época que eu li esse livro eu achei ele o máximo. Hoje em dia eu vejo que a explicação que ele faz dos filósofos é bem assim. Então, é porque aí está o ponto. A culpa não é do livro, de maneira nenhuma. Até porque a intenção do autor, que agora eu esqueci o nome, a intenção dele nunca foi fazer um livro assim sério, realmente muito profundo da história da filosofia. É um livro mais infanto-juvenil. Então, nesse quesito, na área dele, ele é muito bom, porque ele ensina as crianças, ele ensina os adolescentes de uma forma muito boa. Então ele foi importante para mim. Mas aí que tá. Você não pode encarar esse livro como realmente um livro sério para sua formação intelectual sólida. Aí realmente não dá, porque as explicações que ele faz dos filósofos é bem básico, assim, não se aprofunda muito. E também
a explicação de alguns filósofos está bem pobre, como, por exemplo, a de Santo Agostinho de Hipona. Até hoje eu lembro que eu li, né, a parte do Santo Agostinho, aí eu vi, calma, mas já acabou? É só isso? Não tem mais nada? Aí, na minha cabeça, eu fiquei achando que ele escreveu muito pouco, que ele, né, tipo, não tinha muita coisa para me acrescentar, quando é justamente o completo oposto, porque ele tem, assim, pô, dezenas de livros e é um dos meus pensadores favoritos. Então, aí que tá. Isso aqui já é um adendo. Outra coisa também... voltando para minha trajetória. Então, eu li esse livro, mas também lia, acho que mais uns 2 ou 3 livros de história da filosofia, e também acabei dando lá uma pesquisada sobre alguns outros filósofos, só que, de novo, de uma maneira bem básica, bem superficial, não se aprofundando em nenhum deles. E aí, eu acabei chegando em Schopenhauer, que eu me interessei muito, né, nele, e aí de Schopenhauer eu fui para Nietzsche, de Nietzsche eu fui para Freud, e aí Freud me fez ter interesse em psicologia, só que aí um pouco mais para frente, né, lendo um pouco mais, eu acabei me reconvertendo ao catolicismo, e aí com um pouco mais de estudo me tornei tomista, e aí realmente mudei completamente a minha visão, né, acerca de tudo e também especialmente sobre a vida intelectual em si. E aí só então, quando eu me tornei um tomista, é que eu fui ler o livro A Vida Intelectual do Padre Cércio Lange. Então, vamos lá. Qual foi meu grande erro? Meu grande erro foi começar pela... Não começar, mas foi logo no início, assim, já ir para os autores modernos, já estudar a filosofia moderna. Isso é um erro. Por quê? Porque a modernidade está cheia de erros. A modernidade negou vários conhecimentos básicos que se tinha antes. Negou e questionou vários deles, várias verdades que nós tínhamos como absoluta. E que a partir do mundo moderno começou a se questionar. Por exemplo, antes do Renascimento, digamos assim, todos os filósofos sabiam que toda causa gera um efeito e que todo efeito vem depois de uma causa. Assim, todos os filósofos sabiam disso. O mundo moderno começou a questionar isso. Outra coisa, todos os filósofos antigos e medievais sabiam que todo conhecimento nasce de um outro conhecimento. Isso também foi questionado. Enfim, várias coisas. Então, o mundo moderno, o modernismo, ele tem assim, vários erros. Então, meu grande erro foi já começar a me aprofundar nos autores modernos. E isso, inevitavelmente, causa uma bagunça mental. Tanto que, quando eu fui estudar os autores mais antigos, né, Aristóteles, São Tomás de Aquino, eu fui muito com essa linguagem, muito com essa cabeça do mundo moderno. Então esse foi meu erro. Se você está começando do absoluto zero, do 000, e você quer realmente começar a vida de estudos, sua cabeça ela está seca, digamos assim. Ela não está ainda muito bem enviesada. Ela pode estar devido à cultura do mundo moderno em si, que põe esses erros na nossa cabeça. Só que você estudar logo de início assim a filosofia moderna, esses erros acabam se solidificando e aí fica muito difícil de serem superados. Algumas pessoas conseguem superar, né? E esse foi meu caso, mas eu garanto para você que não serão todas. E isso é um erro. Então, como começar realmente a vida intelectual? Essa aqui já é a minha primeira grande dica. Não comece com os modernos. Na verdade, no início, não estude os modernos. Porém, tem um adendo. Você pode estudar
os autores modernos, quando eles se referem ao mundo antigo e ao mundo medieval. O que eu quero dizer? Por que todas as pessoas indicam, né, todos os intelectuais sérios indicam como uma forma de você começar a vida de estudos pelo livro A Vida Intelectual do Padre Sertillanges? Por quê? Porque ele é um autor que, embora ele seja contemporâneo, né, ou seja, da modernidade, ele assim, volta os seus olhares, ele tem a cabeça, o espírito de um escolástico, até porque ele era um neo-escolástico. Então, ele pensa ainda com o espírito da boa e velha filosofia, dos bons e velhos e eternos pensadores. Outro exemplo, indicam muito o Mortimer Adler para você começar a vida intelectual. E aí eu vou dar aqui um adendo. Eu ainda não li nenhum livro do Mortimer Adler, sim. É uma coisa que pode surpreender algumas pessoas, até porque o Mortimer Adler ele era um grande anatomista, e aí só por conta disso eu já gosto dele. Mas eu sempre vi muitas recomendações para você ler, né, ele logo de início, especialmente com o livro dele, Como Ler Livros. Mas eu realmente ainda não li nenhum livro dele, mas eu estou só citando ele aqui porque ele também é um pensador da modernidade, só que ele tem o espírito, ele pensa ainda com a cabeça de um bom e velho filósofo, seja antigo ou medieval. E aí esse que está o ponto. Comece com os clássicos, comece com primeiramente a filosofia antiga, e também especialmente com a literatura antiga. Esse aqui é o grande ponto. Ou seja, é preciso ler, né? Assim, se você está no início da vida intelectual, é preciso ler os autores clássicos antes. Ou seja, tanto os pensadores do mundo antigo, quanto os pensadores que são do mundo moderno, mas que têm a cabeça, o espírito e a formação do mundo clássico, do mundo antigo. E aí eu citei aqui o padre Sertillanges e o próprio Mortimer Adler. Também tem alguns outros exemplos. Por exemplo, a gente pode muito bem ler o livro A História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, porém, começar pelo primeiro livro dele, pelo primeiro volume, em que ele fala justamente, né, no primeiro volume do livro, em que ele fala muito, ele começa com a origem da literatura lá na Grécia Antiga até o Renascimento, ou seja, é o estudo da história da literatura no mundo antigo e no mundo medieval. Então, vai ser ótimo para você. E também o livro que é da história da filosofia é do Frederick, acho que é Complaston, eu posso estar falando errado, Frederick Complaston, agora não lembro agora, mas enfim, vou deixar aqui escrito para vocês entenderem melhor, né, quem é. Ele também é um autor bastante conhecido. E, bem, leia também, especialmente começando com os filósofos gregos. Leia Platão, leia Aristóteles e leia também os poetas antigos, os poetas gregos. Sófocles, Homero, Hesíodo, quem mais que tem? Aristófanes. Enfim, comece com os clássicos e com os livros de formação intelectual que tem esse espírito clássico. E aí eu citei esses 4 exemplos de livro aqui, que eu vou deixar aqui nos comentários, junto com as recomendações que eu recebi, porque eu recebi recomendações. Porque, entenda, gente, eu não li todos os livros que eu estou falando aqui. Eu dei só algumas olhadinhas, né? Li algumas páginas e tal, mas eles inteiros não. Por exemplo, o livro da história da filosofia do Frederick Complaston, ele tem, em um só volume, mais de 1000 páginas. Então, realmente, não li inteiro ainda.
mas eu estou usando porque, ó gente, só essas recomendações que eu recebi de como começar a vida intelectual, eu acho que já vai valer para os próximos, sei lá, 10 anos. Vão ser, sei lá, 10 anos só lendo esses poucos livros aqui que eu recebi, né, como orientação, como dica, e estou agora repassando para vocês, porque eu já tinha um pouco de noção, né, de que eu acabei começando de uma forma um pouco errada, mas eu quero, de certa forma, corrigir esse erro em mim e não deixar que outros cometam o mesmo erro que eu cometi. Então, basicamente é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de comprar meu livro Mentes Inquietas, que está ainda à venda. E veja aqui nos comentários as indicações de livro que eu vou deixar. E é isso. Obrigado. Valeu!